Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma aula, né? Dessa vez terminamos Introdução de Geografia no Brasil, já passamos por relevo, passamos por clima e agora vamos estudar a vegetação brasileira, né? Mas antes de começar, eu já gostaria de contar para vocês uma novidade. Vou até me arrumar aqui para contar uma novidade para vocês. Estou lançando o nosso Minuto Geográfico no TikTok. Se você quiser aprender alguns dos conteúdos que eu falo aqui em sala de aula virtual, ou então acontecimentos do mundo geopolítico, fatos geográficos, vocês podem me acompanhar no TikTok. Meu TikTok é Felipe Wagner HD, né? Tudo junto, Felipe Wagner HD, né? Felipe com I, F-I-L-I-P-E, né? HD. E vocês podem me acompanhar lá no TikTok, né? Mais uma opção, mais uma rede social para que nós possamos interagir, né? E nela eu falo, né, como eu já expliquei para vocês, acontecimentos, né, do mundo geral, políticos, fatos geopolíticos, fatos geográficos, e vocês também poderão me acompanhar lá pelo TikTok. Acesse o TikTok, né, e me siga lá, Felipe Wagner HD. Também gostaria de lembrar vocês, né? Nós já temos 3 vídeos em nossa jornada de geopolítica: Crimeia, situação Israel-Palestina, né? Conflito com Hamas, e também nós temos o nosso último vídeo que foi sobre a província de Tigray, que requer a independência junto à Etiópia, né? O último conflito africano aí que a gente trabalhou, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar nosso conteúdo aqui sobre a vegetação brasileira, né? E nosso conteúdo aqui é baseado no livro Manual Compacto de Geografia, que todas as aulas eu mostro a vocês, onde nós retiramos nosso conteúdo, e a gente vai trabalhar com aquilo que fala o livro, com a ideia que o livro nos passa, né? Então, a gente aqui vai trabalhar seguindo a leitura do livro. Essa aula é mais uma aula introdutória, né? Que é a introdução à vegetação brasileira. Vamos lá, vamos trabalhar e vamos saber o que é que o livro nos revela, nos diz. Vegetação brasileira, nosso capítulo 4. Variedade de paisagens vegetais. Vamos ver o que é que o texto nos diz. O Brasil apresenta grande variedade de paisagens vegetais, devido à sua grande extensão territorial e à influência de vários fatores como clima, solo, relevo e a disponibilidade de água, né? Guardem aí, né? Que influencia na vegetação: clima, solo, relevo e água. A combinação desses fatores origina os domínios morfoclimáticos brasileiros. O fator mais importante é o clima, né? O elemento que rege a vegetação, que tem maior importância no controle, né, na especificação, né, na característica da vegetação, o fator é o clima. Ele é o elemento mais importante, né, para a vegetação, né, para que influencia numa vegetação. O clima exerce grande influência na distribuição dos vegetais por meio da temperatura, da umidade e da insolação. Na verdade, clima e vegetação são elementos naturais, interdependentes, né? Ou seja, um depende do outro, né? Não existe aquela vegetação que não dependa do clima. Por exemplo, se eu for lá na Groenlândia, né? Se eu for na Suécia, na Noruega, e for pegar uma vegetação da tundra, né? Uma planta da vegetação tundra, e for querer colocar aqui no sertão, no meio da caatinga, não vai vingar. Como também, se eu for puxar uma planta da caatinga e levar ela lá para Suécia, França, Noruega, e for querer plantar lá, não vai, porque aquela planta não pertence ao domínio climático, né, daquela vegetação, né? Não vai vingar, não vai dar certo. E vamos lá, vamos aqui citar o exemplo que o livro vai nos dar. Por exemplo, a temperatura e a precipitação influenciam nas características da vegetação. Certas plantas somente se desenvolvem em áreas de climas quentes e úmidos, outras em áreas de climas frios e úmidos, ainda outras em áreas de climas quentes e secos. A vegetação, por sua vez, por meio da evapotranspiração, né, a evaporação da água, né,
Você está lá em insolação e a evaporação ocorrendo por uma transpiração, né? Transporta a umidade para as superfícies mais elevadas, contribuindo para a formação das chuvas. O desmatamento pode provocar mudanças climáticas, tornando o clima mais seco e com a menor quantidade de chuva, né? Como, por exemplo, vem ocorrendo lá na região amazônica, né? O desmatamento lá atingiu o seu ápice em 2019, né? 2019, né? Houve uma grande quantidade de incêndios e desmatamento, né? Para exploração do extrativismo mineral, garimpo e também aqueles incêndios, muitos deles, na verdade, a gente pode dizer que esses incêndios eram criminosos, né? Porque existia um interesse econômico na região amazônica, né? Ela é uma região muito interessante economicamente, né? E o clima favoreceu, né? O tempo, na verdade, favoreceu ao desmatamento, né? E muitas pessoas se aproveitaram do tempo seco no clima para fazer atividades de desmatamento lá na região amazônica, né? E com isso, todo esse desmatamento que vem ocorrendo na região amazônica vem causando uma irregularidade climática que influencia diretamente no tempo lá, né? Acontece que lá, às vezes, quando acontece seca na região amazônica, a seca é seca demais, ou quando ocorre o período de cheia, né? Chove demais e causam enchentes devastadoras, né? O clima, a vegetação, ela influencia diretamente nessa questão climática. As formações vegetais nativas do Brasil vêm sendo devastadas desde a chegada e ocupação do território pelos colonizadores europeus no século XV. Em seu lugar, surgiram e ainda surgem espaços destinados à agricultura, à pecuária, à exploração de madeira e à exploração mineral e cidades, né? Tudo influencia na vegetação. Por exemplo, existe quando eu quero criar gado, né? Muitas das fazendas que tem aqui, por exemplo, na região Nordeste, região Sudeste, elas ficavam, né? A vegetação predominante dessas áreas onde estão instaladas essas fazendas, né? Essas fazendas de criação de gado, elas estão em áreas de Mata Atlântica e boi precisa de pasto, né? E a demanda por carne, ela é uma demanda tão alta, né, que precisou-se de mais espaço para poder fazer pastagem para esse gado. Então acontece que ocorrem, né, desmatamentos para ampliação do gado, para ampliação do pasto para o gado, né, poder pastar e poder ocorrer a produção de carne normalmente. Esse é um dos exemplos que eu estou citando aqui para vocês, de desmatamento, né, para expansão da pecuária. E existe também desmatamento pela própria expansão da agricultura, como por exemplo no Cerrado, lá na região centro-oeste, né? O Cerrado ele vem sendo devastado para ampliação da plantação de soja, né? Vai se trocando a vegetação do Cerrado, aquela vegetação bem de savana, por uma vegetação rasteira que é da soja, né? Para a monocultura da soja. Então existe também o desmatamento causado para esses meios, né? Apesar da devastação, a vegetação natural ainda é um dos elementos mais marcantes do território brasileiro, né? Conferindo ao nosso país uma posição destacada no cenário mundial quanto à riqueza vegetal, né? Tanto é que o nosso Brasil abriga a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, né? Que vem sendo bastante devastada. Destacam-se as formações florestais, predomínio de árvores de grande porte, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias e a dos Cocais. Também há formações arbustivas, predomínio de árvores de médio porte, como por exemplo a caatinga, que é aqui do nosso sertão, o cerrado, a vegetação litorânea e o complexo do Pantanal, né? Formações herbáceas, como o predomínio da vegetação rasteira de pequeno porte, como por exemplo os campos que são ideais para fazer pastagem. Os tipos de vegetais de acordo com a disponibilidade da água, né? A gente vai entrar nesse mérito aqui que o livro nos coloca, que os vegetais desenvolvem mecanismos de defesa para manter sua quantidade de água dentro dos limites adequados para o seu pleno desenvolvimento, né? As plantas retêm água, aquela quantidade de água necessária para o seu mantenimento. Assim podem ser classificadas em dois tipos: higrófilos e vegetais higrófilos. São vegetais adaptados aos ambientes
aos ambientes de elevada quantidade de água, né, comuns na região de clima tropical superúmido ou equatorial, e os vegetais xerófitos, que são vegetais adaptados aos ambientes com pouca água, comuns na área do semiárido nordestino. Né? Os vegetais, né, as plantas, elas se adaptam, né, ao seu ambiente e elas mesmas conseguem, né, armazenar aquela quantidade de água que precisam para se manter. Né? Interessante, né? Interessante como as plantas, né, como todo vegetal tem a sua, como todo ser vivo, na verdade, tem a sua fonte de inteligência para poder se manter. Bem, pessoal, essa aqui foi uma aula curta. Ela é uma aula de introdução, bem introdutória mesmo, sobre a vegetação brasileira. Espero que vocês tenham gostado, né? Poucos minutos em ter gastado poucos minutos do seu tempo para me assistir. Peço que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Por favor, se inscrevam no meu canal. E agora vocês também têm a opção do TikTok, né, para me seguir, em que lá eu estarei fazendo um Minuto Geográfico. Sim, outra informação para vocês, pessoal. Em breve, as aulas aqui do Manual Compacto de Geografia estarão disponíveis apenas no YouTube, né? Já que vocês que estão aí no Instagram já conheceram o meu jeito, meu traquejo, meu jeito de dar aula, né? Vamos migrar totalmente para o YouTube para vocês terem essas aulas completas aí, sem limite de tempo. Então a gente vai poder conversar, falar à vontade, né? E eu espero que vocês me assistam, continuem me assistindo e que tenham gostado e que estejam gostando do meu conteúdo. Muito obrigado. Valeu, galera. Falou.